Boa noite, senhores. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Uma coisa aqui, tá? Não teve pós-jogo contra o Cruzeiro, tá? Eu tava na arena, tá? A gente foi lá, eu e o Breno, também aqui do canal Traz do Orgulho. Não conseguimos gravar, tá? Por algumas situações. Mas antes de começar esse pré-jogo aqui, falar um pouquinho, tá? Pô, a sensação é que o Corinthians fez um bom jogo, mas com erros individuais acabou sendo punido e acabou perdendo o jogo. Tá? Ah, João, você é pé frio. É complicado, né? A galera fala assim, brincando, eu entendo que é uma brincadeira, tá tudo certo. Mas, pô, eu sou pé frio e o Mateuzinho falha duas vezes e ferra o jogo, né? É complicado, né? O Matheus Pereira, uma perna danada no nosso time, não acerta um passe. O Galo não cai danado. E o pé frio é eu e o Breno. Eu sei que é brincadeira, eu sei que é zoeira, mas é meio complicado, né? Mas, pô, a arena tava 37 mil, se eu não tiver errado nas contas que aparece no telão lá. Absurda a atmosfera, não paramos de cantar um minuto, como sempre, mas não deu. Tá? O time do Cruzeiro é muito forte, é um time mais forte do que o Corinthians, eu acho que até o titular e o reserva. Tem jogadores de todas as posições que são realmente de alto nível. E a gente não tinha o Memphis ainda, que vai estar amanhã. Eu vou falar com vocês na própria escalação. Mas tínhamos o Pedro Raul, então a gente vê a limitação do elenco. Né? E quando vai pro banco, você vê Dieguinho, Guinegão, Lingard, que ainda não. Parece que não estreou ainda. Tem alguns pontos aqui que eu posso querer falar sobre o Lingard. Mas o time do Cruzeiro é muito melhor. Mas o Corinthians conseguiu competir, mas por erros individuais, né, acabou sendo derrotado aí na sua casa. Mas amanhã é o jogo importante do ano, tá? Claro, eu fui na arena depois de muito tempo, eu não ia desde 2023, se eu não estiver errado. A última vez que eu fui foi Corinthians e São Paulo feminino, e no masculino foi um Corinthians e São Paulo também, 1-1. Na época era o treinador era Luxemburgo quando eu fui, então faz tempo que eu não ia na arena. Por conta de nunca ter ingresso, aquelas coisas de cambista, agora que tá um pouco mais simples para comprar e sempre tem ingresso sobrando assim em alguns jogos, conseguimos ir depois de muito tempo. Vamos lá. Falando agora do jogo de agora, de amanhã, é o jogo do ano. Se o Corinthians classifica, enfrenta o Estudiantes, que eliminou o Católica ontem por 3-0 na casa do Católica, tá? Então vai ser um adversário difícil caso o Corinthians passe amanhã. Claro que o foco é amanhã. A gente tem um adversário que não é o melhor primor técnico da Libertadores, mas é um adversário encardido, é um adversário que sabe jogar, é um adversário que tem as suas valências, tem um craque, que é o Di Maria, tem uma boa zaga consistente, e esses caras, tipo assim, eles não vão sair pro jogo amanhã, eles não vão atacar toda hora, mas eles vão jogar um jogo corajoso, eles não vão se acovardar, então eles vão bater, eles vão tentar atacar em alguns momentos, eles vão espetar no contra-ataque, vão fazer catimba, se sair na frente piorou, tá? Se sair na frente piorou, então vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, tá? Mas eu acho que o Corinthians tem totais condições sim de vencer. Com a volta do Memphis, você ganha muita qualidade, então você tem ainda, aumenta a sua chance de ser o vencedor no final. Claro, não é só o Memphis, eu acho que se o Garro tiver uma noite boa, coisa que ele não estava na noite de domingo passado, se ele tivesse, o Bidon também tá, coisa que também não estava, vai acrescentar bastante. Se o Caio César tomar decisões melhores no final, na última situação com a bola, vai ser um cara que vai agregar muito. Então eu espero que todo mundo esteja num bom momento. Se o Gustavo Henrique estiver inspirado na bola aérea, quem sabe o Pedro Raul, que deve ser titular, provavelmente ele consiga estar numa boa noite, ele consiga arrancar um golzinho de cabeça ali e aqui. Temos que se agarrar nas místicas, temos que se agarrar no que a gente tem. Tá? A gente não tem um elenco qualificado, a gente não tem um elenco maravilhoso, a gente tem um elenco nota 7, 6, 7, e é isso. Tá? Com o Memphis a gente sobe um pouquinho o patamar, mas ele não vai começar o jogo
tá? Eu vou dar aqui a provável escalação para vocês, mas adianto que ele não vai começar o jogo. Não imagino que o Diniz coloque ele para começar o jogo, mas ele agrega muito quando ele está em campo, tá? Amanhã na Neoquímica Arena, 9h30, com a transmissão da ESPN e a Disney Plus. Árbitro de campo, Alex Herrera, da Venezuela. Auxiliar 1 é o Lubin Torrealba, também da Venezuela. Auxiliar 2, Antônio Garcia, também venezuelano. E o VAR, Nicolas Galo, da Colômbia, tá? A provável escalação, tá, rapaziada? Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, Carrilho, que fez uma partidaça contra o Cruzeiro. O melhor em campo disparado da zaga, né? Porque acho que o Gustavo Henrique foi o melhor, mas da partida do meio para frente foi o Carrilho. Ele ditou o ritmo, saiu aplaudido demais na arena, e fez falta quando entrou o Matheus Pereira no lugar dele, que é uma meia que não dá ritmo algum, como o Carrilho dá. Bidon, Garro, Caio César e Pedro Raul. Eu coloquei o Memphis aqui em parênteses porque tinha aquela possibilidade. Se ele pudesse jogar 60 minutos, talvez o Diniz colocasse ele como titular. Como ele pode 40 minutos, 45, ele deve começar no segundo tempo como opção. Tá bom? Então Pedro Raul deve sim ser o titular. As lesões, os desfalques definitivos da mídia manhã. O Roberto ainda em transição, Labiá só volta no que vem. O Alan, que foi expulso no jogo da ida. Vitinho, recuperação de cirurgia. Kaique também recuperação de cirurgia. E o André, essa lesão muscular aí que deve voltar apenas no jogo contra o Santos ou numa possível quartas de final de Libertadores. Tá? Vamos lá. Cara, assim, hoje é dia de protestos, né, na frente do Ministério Público. Eu não pude ir, mas vi que foi um protesto pacífico, e que também colocaram em pauta que o jogo de amanhã não tem nada a ver com esse protesto. Amanhã os caras vão estar apoiando em conexão, isso é importante, deixando os jogadores cientes que o protesto hoje não foi em relação a eles, tá? Então que esses caras joguem leves amanhã, que façam um bom jogo, que não errem como erraram contra o Cruzeiro, tanto na bola aérea, tanto como nos erros individuais de contra-ataque. Capriche na última decisão. Garro, para de cair. Libertadores, o senhor sabe que não vai ser marcado todas as faltas que você cai no chão. Ainda mais se o árbitro for semelhante ou bem parecido com o da ida. Então, fique em pé. Bidon, fique em pé. Carrilho, sustenta mais. Ranieri, sustenta. Bidu, Mateuzinho, acorda pra vida, modo Prime. Esquece essa merda de modo Prime e jogue bola decentemente igual uma gentinha, igual gente, né? Para dessa frescuraiada de modo Prime, perfuminho. Mano, joga bola. Entenda que amanhã tá valendo um ano pro Corinthians. Tá valendo um ano. Chance de título esse ano é só Libertadores, não tem o que fazer. Não vamos ganhar no Brasileiro, até porque se a gente tivesse ganhado com o Cruzeiro, a gente estaria em quinto, mas a gente já tá pra nono. Então, a chance de título é Libertadores. Coloquem isso na frente de vocês. Joguem futebol, joguem bola, vão pra cima. Não abaixem a cabeça. Tá? Então, Mateuzinho, esquece o modo Prime. Joga bola. Então, joguem leve. Tá? Memphis, a nossa parte a gente já fez. A gente fez de tudo. Tanto a torcida de rede social, a torcida organizada, a gente fez de tudo. Você voltou, renovou o contrato por mais 2 anos. Agora tá com você. Jogue bola. Corre, se esforça, dá a vida. A gente fez um mutirão praticamente pra sua volta. Agora tá nas suas costas. Jogue bola. Tá? É o que eu tenho que fazer. Pra falar agora. Agora tá com você, Memphis. Tá com você. No campo e bola tá com você. Tá? Ajude o Garro, divide essa responsabilidade técnica com ele. Quando o Yuri voltar, divide com os dois. Não tem o que fazer. Tá bom? O que eu ia falar? E é isso.
Tá? Meu palpite pro jogo amanhã 2-0. Que não esteja sufoco. Pra mim 2-0 tá ótimo. Tá ótimo, 2-0. E vamos aí. Já virar a chave. Se Deus quiser, com a classificação, virar a chave pro brasileiro. Contra o Curitiba lá na Couto Pereira. Tá bom? Pretendo ir no jogo contra o Santos. Mas vamos focar amanhã primeiro, né? Focar amanhã, que é um jogo difícil. Uma coisa rápida aqui. Marcelo Beckler. Sei que o senhor ficou bravinho, né? Até me bloqueou, né? No Instagram. Bloqueou a página do Toys Orgulho, na verdade. Ele bloqueou a minha página do Corinthians e bloqueou a minha página do Toys Orgulho. Porque nada que vai contra a opinião dele, ele aceita. Marcelo Beckler. Como eu falei, eu te respeitava. Hoje não respeito mais. Hoje pra mim você é mais do mesmo. Hoje pra mim você é mais um perseguidor do Corinthians que tem na mídia principal, na tradicional. Hoje você só fala merda. Você só fala groselha. Só fala atrocidades e mentiras. E essa é a minha opinião. Você me bloqueando ou não, mostra... Quer dizer, na verdade você me bloqueando mostra que eu tava certo, porque eu tô contrário da sua opinião. Você não aceita, né? E eu acho que chegamos num ponto aqui que em tudo talvez o Tati Mantovani não estava tão errado. E nem a Clara Burkhardt. Tá bom? Valeu. Morreu o assunto Marcelo Beckler aqui no canal. Vamos lá. Tem uma coisa mais pra falar? Queria falar muito de campo e bola só, velho. O protesto foi tranquilo, foi um baita protesto. Parabéns aos organizados que se uniram. Como o Ale falou, eles sim têm medo da torcida organizada junto, do fiel torcedor junto. E vamos mudar. Intervenção judicial já, tá? Vamos subir, vamos continuar essa hashtag, vamos colocar no tópico aí, o maior tópico do X em tudo. Intervenção judicial já. Não deram data, mas vai acontecer. E como eu sempre, como é aquele negócio, né? Eles não batem na porta não, tá? Eles vão invadir o CT lá, todo mundo larga o celular na mesa e começou a intervenção, tá? É isso que vai acontecer em breve. Porque o Corinthians precisa respirar. O Corinthians não precisa de socorro. O Corinthians precisa de socorro. O Corinthians está internado. E mesmo internado tem gente saqueando o clube, tá? Precisamos de ajuda, né? Até amanhã, rapaziada. Vai Corinthians. Valeu, falou. Fui.